Olá, boa noite. Estamos aqui nesse feriado com uma entrevista maravilhosa com Jorge Sabonge, grande mestre Jorge Sabonge. É uma live que vai falar sobre disciplina na mente, um dos assuntos muito importantes e propícios para o momento, né? Que é o controle da nossa mente diante de várias situações e circunstâncias que estamos enfrentando no momento, e é uma dica para que a gente possa aí progredir, ter qualidade de vida e utilizar também para o nosso trabalho, né? Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Então nós temos a honra aí de receber o Jorge. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Um prazer Tudo estar aqui bem? de Tá me novo. ouvindo? Tô Tá me ouvindo. ouvindo? Tô. Dessa vez eu tô. Então, eu estou dizendo aqui para o pessoal que está nos acompanhando que o assunto de hoje é primordial para que nós possamos aí progredir, ter qualidade de vida, e vamos falar de um assunto muito especial, né, que é a questão da disciplina da mente, que serve para tudo na nossa vida, desde a vida profissional, a vida pessoal. Então, a gente vai ter dicas hoje maravilhosas de uma pessoa que está aí já, quantos livros? 19? 19. Não mudou da última 19, vez. Na quase verdade, 20 livros aqui voltados para a reconstrução pessoal, né? Para a questão de recuperação de autoestima, de consciência de si próprio e consciência, inteligência emocional, que é uma coisa que é muito importante para nós nesse momento. Então, a partir de agora, eu deixo com vocês aí Jorge Sabonge, que vai fazer uma explanação maravilhosa. Eu tenho aqui 10 perguntas que eu separei aqui ok. para a gente poder conversar, mas fala um pouquinho dessa questão da disciplina da mente, como é que as pessoas comuns e as bailarinas podem usar isso a seu favor. Na verdade, a primeira pergunta você já vai poder falar sobre ela, que quais um dos maiores benefícios de disciplinar a sua mente? Quais os benefícios que a disciplina da mente pode trazer para você? Ok. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que os tempos atuais são tempos difíceis, são tempos em que a gente tem um calhamaço imenso de informações que são jogados para nós todos os dias, e nós normalmente não fazemos uma triagem de todas essas informações. Nós vamos agregando, agregando e lotando o espaço interno da nossa mente com um monte de coisa que não tem serventia alguma. E quando eu percebi exatamente que a grande maioria das pessoas está tendo um problema muito sério com questão de concentração, com dificuldades de lidar com o seu emocional e tudo mais, eu resolvi escrever esse livro, que faz parte da decalogia, né? Inicialmente era uma trilogia, e agora já é uma decalogia. O Disciplina da Mente é o volume 3. E a ideia desse livro, na verdade, é poder oferecer a você condição de gerir a sua mente. Você vai criar uma gestão dentro da sua mente, onde você dá as cartas, você assume o comando. Infelizmente, muita gente fala assim, às vezes eu ouço umas vozes falando alguma coisa para mim na minha mente, não sei o quê. Não vamos mistificar a coisa, né? A gente não pode ficar encontrando situações que coloquem a gente em confusão. Você tem o domínio de pensar aquilo que você quer. O que não pode é permitir que os seus pensamentos fujam do seu controle. E é o que normalmente tem acontecido, porque vamos dizer assim, de uns 25, 30 anos para cá, as pessoas ficaram fascinadas com esse mundo digital que a gente vive hoje. Nunca ninguém teve tanta informação disponível assim, então, com tanta facilidade, né? E é só teclar alguma coisa que você quer e já aparece imediatamente na tela centenas de possibilidades. Então isso fascinou muita gente, da mesma forma que a possibilidade de conversar com muita gente através de redes sociais também deixou todo mundo meio extasiado, né? Meio assim, meio perdido, na verdade, porque qual o tipo de comportamento assumir para poder ser bem quisto, para ser bem aceito numa rede social? Afinal, você está falando com o mundo inteiro, está falando com muita gente próxima, gente que vai acabar te seguindo, gente que vai acabar querendo entender
aquilo que você pensa, enfim. E lógico, isso criou uma certa desordem na cabeça de todo mundo, porque muitos não conseguiram se situar. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não percebeu ainda que nós estamos numa era em que precisa ter muita informação todos os dias, mas informação de qualidade. Foi-se o tempo de você ter um conhecimento superficial das coisas. Você precisa encontrar aqueles que são os seus dons, aqueles que são os seus talentos, aquelas que são suas vocações, para que você possa adentrar nisso, estudar muito sobre isso e se tornar um talento em cima disso, né? Pessoas que fazem dança têm um tipo de inteligência diferenciada, cada um tem um tipo de inteligência, né? Eu já falei a última vez aqui sobre as múltiplas inteligências, que é uma teoria que foi cunhada através do Howard Gardner, né, e que realmente é muito interessante, porque até então todo mundo só falava em QI. Ah, o sujeito tem tanto de QI, tem 160 de QI, 180 de QI. O QI, na verdade, ele mede aquilo que é lógico-matemático na pessoa. Ele não mede se ela é uma pessoa que sabe tocar bem um instrumento com uma maestria excepcional. Não mede se a pessoa tem uma inteligência que diz respeito à sua parte sinestésica, corporal sinestésica, que é o caso de uma bailarina, que é o caso de um jogador de futebol, de basquete, ou qualquer gente que mexa com arte, né? Então, e que mexa com o corpo, principalmente, né? Então, existem atualmente essas 9 inteligências, né, que antes eram 8, depois foram destrinchadas, e atualmente eu tenho para mim que existe uma 10ª inteligência, que é a inteligência existencial, que é a pessoa que consegue pensar com discernimento, isto é, ela tem um bom senso tão bom que ela atingiu um ponto em que ela trabalha com sabedoria e não apenas com o conhecimento em si. Não adianta você ter muito conhecimento se você não tem sabedoria e não sabe utilizar, né? Então, a ideia desse livro é fazer com que a pessoa consiga gerir a sua capacidade emocional, consiga se situar no mundo em que ela está e, principalmente, que ela se sinta mais à vontade naquilo que ela queira fazer nos próximos anos. Você tem que saber exatamente quais são suas capacidades, né? Naquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer. Os próximos anos, eu diria as próximas décadas, esse século, de uma forma geral, é um século de grandes mudanças. Você já parou para pensar como nós vamos estar em 2100? Provavelmente a maioria de nós não vai estar aqui, né? Então, mas o que nós vamos deixar como legado nesse sentido? O que é possível fazer em termos de conhecimento para que a gente possa passar esse conhecimento para frente, né? Passar para os nossos filhos e eles passam para os nossos netos, isso vai dali em diante, para que as pessoas possam crescer com uma mente diferenciada, que viva bem no mundo que nós estamos vivendo. Da forma como está, muita gente vai se dar mal. Infelizmente, essa é a realidade. As pessoas não estão preparadas para esse calhamaço de informações que está aí. Então, a ideia do Disciplina da Mente é criar dentro da sua mente um gestor. Você vai ter um diretor interior que você processa, mediante as qualificações de personalidade que esse gestor tem, uma capacidade excepcional de pensar, ter bons comportamentos, ter boas sensações e lidar com tudo aquilo que você precisa da parte emocional para que você não saia do prumo, né? Que a primeira coisa que sai dos trilhos aí é a questão emocional. A pessoa praticamente não sabe como se comportar, como fazer as coisas, como pensar, e aí os pensamentos, que geralmente acabam sendo negativos, imperam. Então, como você faz para reverter esses pensamentos negativos? A ideia é essa, através do Disciplina da Mente. E, principalmente, a questão da concentração. Hoje em dia, como já falamos, as pessoas não têm concentração. Elas têm uma dificuldade imensa de se concentrar. Então, é a partir disso que a gente começa a organizar a mente para poder viver melhor. E eu tenho tido assim, muitas pessoas que têm falado muito bem da leitura que tem tido um aproveitamento excepcional. Todas elas falaram que tiveram um agregado maior na forma de se comportar, de perceber aquilo que rodeia o mundo em que elas estão presentes. Acho que falei muito, né?
Eu Não, enfrento lá. muita coisa interessante. E a gente tem uma outra pergunta aqui que está bem relacionada com uma coisa que você falou, que é a questão do condicionamento da mente, que é o alerta para a mente, a nossa correção pessoal. Como que a gente deve tratar desse assunto, da questão da correção pessoal, de alertar a nossa mente? Primeiro de tudo, você precisa se conhecer melhor. Você não vai conseguir saber para onde você vai se você não sabe nem aonde você está. A ideia é, primeiro, como é que eu devo saber qual é a minha posição no momento. Como está a minha carga de conhecimento a meu respeito? Eu conheço meus pontos fracos? Eu sei exatamente aquilo que eu sei fazer de bom ou não? Eu estou no caminho certo naquilo que eu estou pretendendo fazer em termos profissionais? Ou estou praticamente, meramente direcionado exclusivamente para ganhar dinheiro? Essa não é a condição ideal. A ideal é você ganhar dinheiro, mas fazendo algo que você realmente goste. Foi-se o tempo da pessoa fazer uma faculdade, de repente não ter a menor vocação daquela faculdade, escolher aquela disciplina exatamente porque dá mais dinheiro. Não é assim que funciona. Né? Atualmente você precisa saber aquilo que faz bem para você. E é isso que nós precisamos nas próximas décadas. Encontrar meios em que a gente possa se situar bem no mundo que a gente vive. Aí, logicamente, não existia essa pandemia, até um ano atrás, né? Então tudo se alterou e é exatamente agora, principalmente, as pessoas precisam ter disciplina da mente. Porque muita coisa foi alterada e você precisa saber exatamente como contrabalancear isso para que você não se perca. Você precisa conhecer-se melhor, saber exatamente onde você quer chegar, o que te faz bem, o que te faz mal, o que te desagrada. Qual tipo de pessoa que é para você um tipo de relação que não te agrega nada? Quais aquelas que você precisa realmente se fiar para que você tenha grandes progressos, aprenda muito com elas? Enfim, tem muitas coisas aí que você pode fazer a partir do momento que você começa a se conhecer melhor. Quais são seus pontos fracos? O que em você precisa ser consertado, na sua opinião? É exatamente isso que você precisa começar a se questionar, porque você vai perceber exatamente onde você está. E, logicamente, aí você começa a promover toda uma série de melhorias internas que vão fazer a grande diferença. Não adianta nada você funcionar bem do lado externo se internamente você não funciona direito. Você deita no travesseiro e não consegue dormir à noite, que é um dos grandes problemas da atualidade. Todo mundo só dorme à base de ansiolítico. Todo mundo precisa de um remédio para poder dormir, porque não tem a capacidade de conseguir se soltar na hora que deita para dormir, que fica rodando um monte de assuntos. Assuntos que são aqueles que a gente... Voltou. Voltou. Pode continuar. Ótimo. Vamos lá. Respondi direitinho o que você perguntou? Respondeu direitinho. Respondeu. E aí a gente entra num outro problema, os venenos que nós criamos, os venenos da mente. O que são os venenos da mente? Venenos da mente. Venenos da mente são aquelas coisas que a gente coloca na cabeça da gente e, de repente, a gente acha que o mundo tem que se adaptar. Então, pensar que vai aparecer alguém que vai ser o salvador da sua pátria em termos emocionais, isto é, alguém que vai me amar e vai me fazer feliz. Não, não funciona desse jeito. Isso é um veneno na sua mente. Você tem que saber que para você ter um bom relacionamento, você precisa saber se relacionar, você precisa saber se tornar uma pessoa interessante, investir em você, investir no relacionamento, ter compromisso, ter sinceridade, não entrar num relacionamento achando que existe uma data de vencimento e que esse relacionamento tem data para acabar. Enfim, nos dias de hoje é muito difícil, porque as pessoas assumiram uma condição muito imediatista na questão de se relacionar umas com as outras. Elas descartam as pessoas muito facilmente, elas deletam a pessoa num piscar de olhos e sem motivo algum. Às vezes, numa primeira discussão, elas já perdem completamente o rumo e já acham que o relacionamento não vai dar certo. E, logicamente, não é assim. Isso é um veneno para a mente, porque você não está sabendo lidar com a situação. Você vai passar por muitos relacionamentos
e não vai se enquadrar em nenhum, porque você não está sabendo se posicionar nessa situação. Eu apresento ali, acho que uns 10 ou 12 questões de venenos da mente, né? Eu não tenho aqui exatamente de cabeça todos eles, mas é muito importante você perceber aquilo que envenena a sua mente, aquilo que envenena seus pensamentos, que tomam espaço diariamente na sua cabeça, tirando. Tem que descobrir quais são esses venenos. E ali tem ali uma série de elementos que vão promover um tipo de raciocínio, né? Você vai pensar muito sobre aquilo e, de repente, você vai chegar a conclusões. Eu, através desses livros de reconstrução pessoal, a minha ideia é que as pessoas passem a refletir mais, pensar mais. Não adianta você ler um monte de livros e esses conhecimentos passarem suaves por você e você não ter a menor possibilidade de ter uma melhoria intelectual. A sua melhoria acontece quando você consegue raciocinar sobre aquilo, pensar e encontrar as suas próprias saídas, a sua própria opinião. Mas para isso tem que ser dado a matéria para que você pare, pense e chegue à sua própria conclusão. Não é um tipo de livro especificamente de autoajuda que fala para a pessoa faça isso ou faça aquilo. São mostrados os fatos e, mediante isso, você passa a decidir como você vai poder fazer isso. E é bem legal a forma como é conduzida, porque facilita muito. A ideia é tratar com muita empatia o leitor e o leitor se sentir bem, né? Não se sentir tolhido, não se sentir uma pessoa assim, mas eu não estou gostando dessa leitura porque não está me agregando nada. A ideia é apresentar assim, um calhamaço de muito conteúdo que faz com que você, a hora que fecha o livro, você fala, nossa, já começou a promover alguma coisa diferente em mim. E eu estou gostando disso. E a minha intenção é melhorar cada vez mais. Pronto, é esse o sentido, esse é o intuito desses livros, né? Todos nós temos vocação para várias inteligências? Tem. Você precisa saber aquilo que você faz bem, aquilo que você faz bem feito. Esse é um assunto que é falado no livro de genialidade, né? Qual é a sua genialidade? Como eu falei, existem 10 tipos de inteligência. Nós temos a inteligência interpessoal, que são aquelas pessoas que sabem se relacionar com pessoas. Então elas são ótimas para fazer palestras, são ótimas para conversar, para promover interação entre as pessoas, são líderes e tudo mais. A inteligência musical. Pessoas que tocam instrumentos, pessoas que compõem músicas, né, que têm uma facilidade impressionante com música. Pega um instrumento, já sai tocando, sem ter muita noção, ela já começa a brincar com o próprio instrumento. Tem aquela inteligência corporal sinestésica, que diz respeito à questão da pessoa que sabe mexer o corpo e, logicamente, tem uma sensibilidade muito acima da média. Nós chegamos a citar o caso de Neymar na última live que a gente teve, né? Neymar, não chegamos a citar? Não. Não? Neymar é um caso de dom, ele não é um caso de talento. Já é diferente. Neymar já nasceu com aquilo, esse conhecimento que ele tem, essa inteligência, essa genialidade que ele tem nos pés. Né? Existem muitas crianças que já nascem com um tipo de dom genético. Já vem com elas isso, né? E, logicamente, para elas é muito fácil aprender novas modalidades, elas se sentem muito capazes de brincar com qualquer habilidade que elas tenham. E a habilidade que nasceu com elas, elas transformam e fazem tudo isso com o pé nas costas e deixam todo mundo de boca aberta. Neymar é um caso que, em todos os jogos, ele consegue. Em todos os jogos. Existem outros jogadores que não têm isso, eles não têm o dom. Eles treinam muito, treinaram, até chegar numa qualidade excepcional. Mas aí, o que muda em questão do dom e do talento? O dom, a pessoa é constante, ela é sempre boa naquilo que ela faz, porque ela faz brincando. O talento não. Às vezes ele não está bem no dia, então ele não joga bem, ele não faz bem a coisa como deveria ser feita, ele não faz direito, percebe? Então, por exemplo, bailarinas. Quantas bailarinas têm dom e quantas bailarinas têm talento? Então aí a gente chega à conclusão que o dom é algo que se desenvolve muito facilmente no corpo das pessoas,
né? A pessoa tem uma facilidade excepcional para fazer aquilo, ela vê, ela automaticamente já internaliza, já assimila aquilo no corpo dela e já sai fazendo. Por quê? Porque ela já tem o dom, já nasceu com ela aquela facilidade. Então ela tem uma inteligência corporal sinestésica. Né? E assim tem em outras pessoas, outro tipo de inteligência, que é a inteligência, qual é aquela que a gente fala que a pessoa tem capacidade de lidar com línguas estrangeiras. Né? Tem gente que tem uma facilidade para falar 5 idiomas perfeitamente. Então ela tem um outro tipo de inteligência, que é a inteligência linguística. Né? Então, a partir dessas inteligências, você descobre aquilo que você é bom, aquilo que você faz com prazer, aquilo que te dá assim, êxtase para você fazer e, logicamente, te deixa numa condição de escolher a sua profissão, porque você sabe aquilo, certo? Então, basicamente é isso, né? A gente tem que escolher aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Deu uma pequena travada aí, pessoal. Vamos esperar voltar, tá? Um pouquinho de paciência aí. Vamos lá. Agora, ó, agora destravou, mas ficou aí alguns minutinhos, alguns segundos travados. Agora você está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, você está me vendo direitinho, né? Vamos em frente, então. Então, ó, agora a nossa próxima pergunta é como disciplinar a mente para pensamentos positivos? Ok. Os pensamentos positivos, eles não vão resolver a sua vida. Não é porque você pensa positivamente, tudo vai vir à sua mão, né? Tudo vai acontecer, né? E vai tudo conspirar para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Não. A gente tem que entender que os pensamentos positivos, a forma como você pensa, de maneira a agregar algo otimista dentro de você, vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque vai te motivar de alguma coisa, vai fazer com que você tenha uma ignição para poder fazer aquilo que você faz em busca dos seus objetivos, sem que você perca o caminho. Né? Uma pessoa que é pessimista, na primeira vez que pessoa de forma positiva, ela tem incorporada nela um amortecedor emocional. Isto é, ela ouve as coisas, ela pondera, e aí ela fala, não, também não é bem assim, não é tão grave quanto parece, pode ser visto de uma outra maneira. Não quer dizer que o fato dela ser positiva, as coisas vão se resolver perfeitamente e automaticamente vai tudo entrar nos lugares certos na vida dela. Né? É importante que você saiba ver, esse é um caso metabolizar, isto é, você precisa saber entender aquilo que você processa de informação, para que você possa fazer com calma e ter a alegria de perceber que pode dar certo. Não quer dizer que você pode achar, não, isso não é bom. Isso é... Claro, tem coisas que não são adequadas, a gente tem que perceber logo de vez quando isso acontece. Mas, normalmente, muitas oportunidades passam pela nossa frente e as pessoas deixam passar. Por quê? Porque elas têm um pensamento negativo que encontra defeito, encontra falhas em tudo, isso quando não são cercadas de pessoas que também são negativas, por conta do próprio mundo que a gente vive atualmente, que é um mundo totalmente pessimista, né? A gente vê o pessimismo estampado em tudo quanto é canto, na mídia, nas pessoas, nas conversas de bar, nas conversas com amigos, todo mundo meio pessimista, né? Sem o ânimo necessário para continuar seguindo. A ideia não é essa. A ideia é você chegar e pensar, bom, será que eu não estou sendo um pouco exagerado nessa situação? Eu posso enxergar isso de uma outra maneira. Existem outras possibilidades de encontrar saídas. E é exatamente isso que faz a grande diferença. É pensar positivo e ter atitudes positivas, né? Exatamente. O pensar positivo somente não adianta. Tem muito da sua intenção, da sua constância, da sua perseverança em fazer aquilo que você quer. E falar, não, eu não vou desistir dos resultados. Eu vou fazer isso e vou fazer até o fim. É assim que você consegue sucesso na vida. Sucesso é uma coisa, né? Ser uma pessoa bem-sucedida é outra. Sucesso você alcança na carreira que você tem.
Então você é uma pessoa que é respeitada naquilo que você faz e consegue ter assim muitos laureos em função disso, pessoas que te respeitam, boa credibilidade, enfim. Agora, ser bem-sucedido é aquela pessoa que realmente ela tem muitos sucessos, ela é bem-sucedida com ela mesma, dentro da própria mente dela. Ela sabe como lidar com os pensamentos, ela sabe direcionar através da consciência dela como ela deve gerir esses pensamentos para que ela não seja tomada por um monte de pensamentos sabotadores, que ela mesma cria. Isso é pior, né? A própria pessoa, ela encontra meios de se auto-sabotar, ela encontra maneiras de fazer mal para ela mesma involuntariamente, muitas vezes. Ela fala, eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso não é uma furada, eu acho que não sei o quê. Quer dizer, ela é cheio de achismos, mas não existe aí uma reflexão inteligente que realmente coloque o pingo nos is aí e ela fala assim, não, é desse jeito e eu vou tentar fazer isso. Se não der certo dessa forma, eu vou fazer de outra, até encontrar saída. Isto é um perfil de pessoas que têm condições de ser bem-sucedidas, né? Ter sucesso é você se sair bem naquilo que você faz. Você vai trabalhar, vai fazer tudo direitinho, vai fazer com maestria aquilo que você aprendeu, vai praticar muito, né? Agora, ser bem-sucedido envolve vários setores da sua vida, por que não dizer toda a sua existência, tudo aquilo que você faz. Certo? É um trabalho que requer maturidade emocional, à medida que você vai aprendendo com as suas próprias experiências, observando, pensando, né? E encontrando através daquela inteligência que eu falei, que é a existencial, a inteligência que está ligada à sabedoria, em que você processa de uma forma com bom discernimento e consegue chegar a conclusões que te fazem bem e não te sabotam. Ok? A gente está passando por um período onde as pessoas estão com muita dificuldade em estudar. A gente percebe isso, muitas pessoas abandonando os estudos porque estão online, porque acham que não conseguem acompanhar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tem uma a imagem está parada, mas... Agora, ouviu? Eu ouvi, só não ouvi o final da pergunta. Que muitas pessoas têm reclamado que não conseguem se disciplinar na pandemia para estudar. Muitas pessoas estão abandonando os estudos e a gente sabe que isso não vai acabar tão cedo. Ou seja, a pessoa está perdendo o tempo de disciplinar a sua mente, de aprender coisas, porque não consegue estudar, né? Como estudar melhor? Como nesse período disciplinar a sua mente para a gente conseguir uma qualidade de estudo melhor? Tá. É importante deixar claro que esse tipo de desânimo nacional que tem acontecido, na verdade, é mundial. Né? É um desânimo que as próprias pessoas têm por conta de não estar gerindo bem os seus pensamentos, isto é, não estar com a mente disciplinada. Por quê? Quando você fica numa situação em que você está com a mente desocupada, isto é, você não colocou algo para todos os dias obedecer um determinado horário e fazer aquilo corretamente, assim, de uma forma bem disciplinada, provavelmente você vai ter tempo para pensar um monte de coisas que vão colocar a sua vida em desordem. Então, a ideia é, primeiro de tudo, encontre algo para fazer que você faça todos os dias e que preencha esse período em que você está na pandemia, não está podendo trabalhar ou está tentando fazer algo que gostaria e não está fazendo com assertividade ou com constância. Eu diria o seguinte, o pessoal quer parar de dançar, quer parar de fazer tudo, não é só parar de dançar, as pessoas não querem fazer nada. Achou um desânimo geral. Por quê? Porque existe uma desarticulação na forma de lidar com os pensamentos. Elas não acreditam, ou então elas perderam um pouco da esperança do amanhã. E é isso que você não pode perder, porque a esperança é a raiz para você se manter vivo. Quem não tem esperança já está numa situação, eles vão se conduzindo, óbvio, vai precisar de apoio psicológico logo, logo. A ideia é você procurar fazer com que os seus pensamentos e a mente agregue novos conhecimentos, desenvolva novas habilidades, onde você todos os dias vá atrás de algo e persiga esse caminho. Logo que começou essa pandemia, eu pensei em ficar em casa,
24 horas por dia, como aconteceu nos primeiros dias, nos primeiros meses, era assim um crime, porque a pessoa não consegue sobreviver 24 horas sem fazer nada. A primeira semana é ótima, você assiste um monte de filme de série, coloca os filmes em dia, lê aqui, faz alguma coisa ali, faz o que você tem vontade. A partir da semana seguinte, o ser humano não é um tipo de animal que se contenta em ficar quietinho na sua jaula. Ele precisa sair, ele precisa ter contato com as pessoas, ele precisa encontrar motivos para que ele tenha a esperança que ele precisa. Vou dar um exemplo do meu caso. Quando eu percebi que isso ia começar a afetar de uma forma muito forte a questão de me sentir mal por conta da situação, de total impotência diante daquilo. Pronto, estamos de volta. É que eu, na verdade, travou tudo e caiu. Aí o que eu fiz? Eu fui lá salvar a live antes de iniciar outra. A gente ia perder tudo que estava aqui. Agora legal. Podemos continuar. Ok. Chegou a concluir aquilo que eu estava falando ou ficou picotado, Nádia? Conclui o que você estava falando, porque a gente perdeu o final da sua conclusão sobre como estudar melhor nessa pandemia e como disciplinar a mente para estudar melhor. A gente perdeu a finalização. Eu cheguei a mencionar que como é que eu decidi mudar esse perfil comigo mesmo, para não entrar em neurose com essa questão da pandemia. Eu resolvi que eu iria escrever mais livros. Então, todos os dias me colocava a escrever os livros sem pensar no que estava acontecendo. Continuava escrevendo normalmente e todos os dias ali, com disciplina de horário e tudo mais, acabei escrevendo 3 livros mais nesse período. A ideia é você encontrar algo em que você possa se apegar, já preparando para o seu futuro. Se você gosta de dançar, se você está fazendo aulas de dança, se você está se preparando para algum tipo de exame, está se preparando para algum vestibular, seja o que for, se apegue a isso e faça bem feito. Já que tem que ficar muito tempo em casa mesmo, já que tem tempo de sobra, não vá gastar esse tempo vendo notícias na televisão o tempo inteiro que vão te fazer muito mal. Encontre alguma coisa que realmente te faça bem e se aplique nisso. É a melhor forma de você não se sentir excluída nesse período de pandemia. Faça algo por você mesmo, isto é, faça aquilo que você gosta. Não é a atividade mais inteligente você deixar de fazer algo que você quer. Veja, eu sei que é muito difícil você estudar em casa sozinha, não estando presencialmente em sala de aula. Mas é importante você fazer isso. Todos os dias, todos os dias você vai aprender um pouco mais, vai ter um pouco mais de facilidade. Então, a prática, ela vem... Voltou? Para mim está normal aqui. E você aí? Agora você voltou. Você ficou ausente alguns segundos aqui. O povo está falando para você voltar aqui. Alguns segundos. Ok, estamos aqui. Deu para concluir? Deu. Agora eu vou falar uma coisa muito bacana, que serve para bailarinas e pessoas que não são bailarinas, pessoas comuns. Improvisação, imprevisibilidade e criatividade. Improvisação, criatividade e... imprevisibilidade. Imprevisibilidade, ok. Vamos lá. Primeiro de tudo... Lembra que aqui nós já falamos várias vezes que tudo aquilo que você quer fazer bem feito, você precisa repetir muitas vezes, se exercitar à exaustão para poder chegar realmente naquilo que você quer. Isso, né? A pessoa, para poder ficar boa na dança, na música, seja qual área for, ela vai ter que praticar muito. E quanto mais ela praticar, ela vai ficar melhor, cada dia melhor. Às vezes a gente acorda de pá virada, né? E fala assim, hoje não está rendendo, eu acho que eu não estou fazendo nada bem feito, mas está assim, internamente está mexendo alguns pauzinhos lá e de repente você está agregando alguma coisa. É importante que você tenha essa constância de fazer todos os dias os exercícios e de reformular cada vez mais os seus passos, os seus movimentos.
Qual é o objetivo disso? Vai chegar um momento em que esses exercícios vão ficar tão fáceis no seu corpo que eles vão começar a sair naturalmente. Eles vão começar a sair de uma forma que é o seu próprio estilo, porque você vai brincar com a possibilidade de mexer com esses movimentos, com essas sequências que você tanto estudou. Se você não fizer toda essa prática antes, o corpo não vai assimilar. Isso vale para qualquer atividade que você fica hábil da noite para o dia. Ela precisa ter muita prática para ficar boa naquilo que faz. E aí ela faz com o pé nas costas. Aí, onde é que entra a situação da criatividade? A criatividade, ela nada mais é do que a sua curiosidade em cima daquilo que você está fazendo. Você vai ficar tão curioso que você vai querer encontrar novas formas, novos mecanismos de fazer aquilo que você aprendeu funcionar melhor. Percebe? Então, a pessoa que é criativa, geralmente ela é muito curiosa. Ela mexe aqui, ela mexe ali, ela quer fazer algo diferente e ela quer fazer mais. Ela não quer fazer só o arroz com feijão, ela quer fazer o banquete inteiro. Então ela começa a ousar mais. O fato dela ousar mais significa que a movimentação, a brincadeira, tudo já começa a andar de uma forma mais natural dentro dela, porque ela já tem mais confiança. Se você não tem confiança em você mesmo, você não vai poder ousar, certo? Você vai sempre estar andando com o freio de mão puxado. Você vai achar que, de repente, não estou fazendo como deveria, não sei se estou agradando, eu não sei o que está faltando. Quer dizer, a hora que você varrer tudo isso da sua mente e deixar o seu corpo brincar com aquilo que você faz, e aí, logicamente, você vai se sair muito bem, porque já está tudo muito bem treinado no seu corpo, aí pronto, aí você vai poder improvisar à vontade, porque vai sair tudo muito natural. O improviso nada mais é do que a brincadeira da sua habilidade, da habilidade que você conquistou. A gente brincava na Canel Kalili, a gente procura fazer esse tipo de incentivo às meninas para que improvisem sempre. Desde o começo, vai improvisando, vai tentando ouvir uma música nova, vai tentando adequar o ouvido a um tipo de instrumentação diferenciada, e logicamente isso faz uma diferença, porque a pessoa fica muito atenta. Só que o grande mal é que muitas meninas ficam pensando assim, mas não está saindo como deveria, eu não tenho a mesma prática e não tá dando resultado. Mas é claro, você não é igual a todo mundo, você é você. Então, logicamente, você vai ter o seu tempo para poder chegar naquilo que tem que chegar. Então, a pressa não vale para quem quer ser um bom talento. O imediatismo não veste talento. Certo? Você não pode querer tudo imediato, você tem que estudar muito. Mesmo não querendo, mesmo não tendo forças, mesmo estando desanimada, você tem que botar uma música lá e dançar, e fazer aquilo. Isso não vai para qualquer área da sua vida. Você, hoje eu não estou bem, então não vou fazer. Pronto, você já quebrou o elo que faria com que você tivesse uma constância, todos os dias ali, fazendo aquilo que tem que ser feito. 9 horas da manhã, eu vou levantar e vou fazer. Está chovendo amanhã? Não, hoje não vou fazer porque está chovendo. Quer dizer, você não tem a força de vontade necessária, a autodisciplina necessária para poder fazer não apenas a dança, qualquer outra coisa da sua vida. Porque são nas pequenas coisas que você percebe que você realmente é uma pessoa que tem capacidade de ir até o fim. Então, quando você pegar algo para fazer, determine, está chovendo, eu vou levantar e vou fazer. Hoje está feriado, hoje não vai, todo mundo vai acordar tarde. Não, eu vou acordar no horário porque eu quero algo mais. É isso que as pessoas têm que entender, elas têm que habituar a fazer mais para poder atingir suas potencialidades. Ninguém fica bom em algo que realmente cai do céu. Não cai do céu. Você é que tem que fazer a grande diferença. Você é o seu próprio milagre. Então, começa a fazer aquilo que nem todo mundo está afim de fazer. Tem que fazer o estudo? Vai lá e faz. Tem que acordar cedo? Vai lá e acorda. Tem que fazer aula por internet? Faz aula por internet, mas não fique preso somente à parte do aprendizado na aula em si. Você tem que fazer a sua autoeducação. Autoeducação significa você dar o complemento daquilo que você aprendeu.
É como se fosse uma lição de casa, certo? Você faz a lição de casa, não contente com a lição de casa, você acrescenta aquilo que você acha que tem que ser feito para melhorar e que vai caber no seu corpo, percebe? Claro, a aula presencial tem uma diferença muito grande. Nada substitui uma pessoa que está te orientando ali pessoalmente. Mas enquanto isso não é possível, você tem que encontrar mecanismos que façam você não desistir de tudo aquilo que você quer. Porque hoje você desiste de dançar, você desiste no supermercado, na outra semana você desiste de arrumar a casa. Vai virando bagunça, a vida vai se tornando sem que você perceba. Por quê? Porque está desorganizando os pensamentos, está desorganizando a sua forma de lidar com a sua conduta, seus comportamentos, está tudo entrando em convulsão. É isso que nós não podemos deixar acontecer nos tempos atuais. Muita gente tem se deixado abater exatamente por conta dessa situação de pandemia. Quantos casamentos não foram arruinados nesse período em que praticamente casais tiveram que conviver 20 horas por dia dentro de casa? Só que eles não tinham o aprimoramento necessário para poder conviver 20 horas. Eles têm o aprimoramento necessário para conviver aquele negócio do entra, um sai o outro, um vai trabalhar, o outro volta, um vai pegar o filho na escola, o outro volta, mas nunca, em momento algum, estiveram tão disponíveis um para o outro a ponto de poder crescerem juntos como estão agora. Só que isso acaba sendo um incômodo, e aí começam a aparecer as brigas, começa a virar um Big Brother, onde todo mundo fica confinado dentro de casa, preocupado, tenso e sem fazer nada que ocupe os seus pensamentos. Quando os pensamentos estão desocupados, isto é, você não tem um foco nítido daquilo que você quer fazer, daquilo que você vai chegar, você praticamente desanda tudo. E é o que está acontecendo na maioria das pessoas, né? Você não pode deixar que esse momento presente mate as suas esperanças daquilo que você quer amanhã. Quando eu digo amanhã, pode ser no ano que vem, no outro ano, não importa. Prepare o seu futuro. Agora você não tem nada para fazer? Encontre o que fazer. Torne-se uma pessoa mais agregadora de bons conhecimentos, e não tanto lixo tóxico quanto é aquilo que você vê na televisão o tempo inteiro. Desliga a televisão, desliga a série, vai encher a sua cabeça de qualidade intelectual. É isso que vai fazer você ter estrutura emocional. Sem essa estrutura, provavelmente a sua vida vai ser assim, um dia bom, outro dia menos bom, outro dia eufórico, outro dia talvez, entendeu? Você perde a noção daquilo que você tem que fazer. Então, encontre o seu rumo. É isso aí. Bom, Em frente, Nádia, você está me ouvindo aí? Tô ouvindo. Uma coisa que eu queria que as pessoas soubessem aqui, que durante os 34 anos da casa, eu acho que foi a casa que mais, acho que gerou talentos no mundo da dança, né? Porque eu não conheci, nos países que eu viajei, uma casa que agregasse e desenvolvesse maior número de talentos em bailarinas, o aprimoramento de bailarinas, né? Que é o Kane Khalili no Brasil. E ele sempre foi uma referência e para nós, né, no mundo da dança no Brasil, e depois se tornou uma referência no exterior também, na qualidade e padrão de dança oriental. E todas nós que estudamos lá dentro, todas nós que passamos pelo seu crivo, né, durante todos esses anos, nós tivemos muitas experiências na questão mesmo de persistir, porque a gente tinha uma carga de trabalho antigamente que era bem pesada, a gente dançava desde cedo até a noite, a gente experimentava muita sensação nova, muita música nova. Tinha dia que a gente saía bem, porque tinha dias que a gente falava, hoje foi tudo bem, mas tinha dia que a gente saía mal, porque falou, puxa, hoje eu não consegui me encontrar. Se parte de nós, todas que passamos por ali, tivesse desistido, nas primeiras empreitadas que nós enfrentamos, né, nos primeiros desafios, ninguém tinha se tornado bailarinas boas, né, bailarinas que são reconhecidas, bailarinas que fazem sucesso, boas professoras, ou seja, nós fomos forjadas num outro aço, que não é outra coisa, entendeu? Então, o direcionamento foi muito importante, você ter um bom lapidador do seu talento, ter essa disciplina na mente e ter um bom lapidador. Então, eu acho que hoje as pessoas estão muito naquela fase, amanhã eu faço, deixa pra lá. Por exemplo, todo mundo aqui sabe
que a banca foi adiada para março do ano que vem. Então, tipo assim, o povo está falando, então foi para março do ano que vem, eu vou parar de estudar. Eu vou estudar quando chegar perto. Não pode fazer isso. Porque se você não está Não, de jeito nenhum. hoje, você não vai conseguir em um mês ou dois, até porque janeiro, fevereiro, vamos ter uma pausa, né? E a pessoa para e, tipo assim, por causa de uma mudança de data, cria-se um relaxamento. Porque está na pandemia, as aulas estão online, cria-se um relaxamento. Então, tipo assim, a motivação para você desistir é muito maior do que para você continuar. Se você não tiver uma força mental muito grande para se elevar, para ir para frente, derrubar é muito maior do que quer te levantar. Todos os dias é isso, né? Todos os dias a gente enfrenta isso. Tá me ouvindo? Entregues assim. E aí, elas não têm entusiasmo. Qual é o papel do entusiasmo em tudo isso? Eu sou o senhor entusiasmo. Bom, vamos lá. Vamos por partes, então. Aquilo que eu coloco as mãos, eu tenho sempre a intenção de ir até o fim. Eu sempre, desde menino, desde os meus 14, 15 anos, foi quando eu comecei a trabalhar, eu tinha a intenção de fazer e fazer bem feito. Quando surgiu a ideia de fazer a dança, por volta de mais ou menos 82, até o final do ano de 82, eu falei, se eu conseguir fazer algo muito bem feito, nós vamos ter bailarinas de qualidade nesse país. Mas é preciso entender de como faz um bom espetáculo. Ter pessoas propensas a estudar, a poder fazer o que tem que ser feito para que haja realmente um espetáculo de qualidade. E, lógico, aquelas que são mais antigas ou que praticamente já nem dançam mais na casa, sabe o quanto de disciplina ferrenha existia para que todas entrassem na linha. Né? Isso não funciona apenas no mercado de dança do ventre, não. Funciona em qualquer empresa, em qualquer repartição. As pessoas têm uma tendência de não serem organizadas, ou de, a qualquer momento, na mínima facilidade que tiver, desistir, ou então dar uma afrouxada em tudo aquilo que fazem. O segredo é não afrouxar. O segredo é você manter aquela linha de raciocínio, aquela linha de conduta que você estabelece. Isso não é uma coisa ditatorial, isso é uma forma de você conduzir para que as coisas deem certo. Olha, eu cheguei a fazer uma conta por baixo, pelo menos de 60 a 70 estabelecimentos abriram e fecharam as portas enquanto a Canel Khalili manteve todos os shows naquele período dos 37 anos, mais ou menos. Né? Mais ou menos, praticamente todo mundo fechou. E por que somente nós, com todo aquele grupo de bailarinas, algumas meio destrambelhadas, algumas meio desorganizadas, que não tinham disciplina nenhuma, conseguiram continuar indo em frente? Porque existia uma direção. É difícil ter uma direção, mas é necessária. A direção é necessária em qualquer estabelecimento, certo? A direção é necessária até dentro da sua mente. Você tem que ter um diretor interior na sua mente, que é exatamente isso que é o disciplina da mente. Ok? Você tem que ter um diretor que amarre esse feixe e diga, olha, isso tem que ser feito desse jeito. Se a gente quiser fazer algo bem feito e conquistar o mercado, nós temos que fazer desta forma. E foi desta forma, Caxias, que foi levado durante tantas décadas, que forjou tantas bailarinas boas, excepcionais e provavelmente as melhores do mundo. Não tem essa história, mas bailarina X, Y, as nossas bailarinas, a grande maioria das bailarinas Noites no Harém que pisaram na casa, foram assim excepcionais. Eu tive a oportunidade de ver bailarinas de toda parte do mundo e foram maravilhosas. Por quê? Porque elas tinham a obrigação de apresentar algo novo, tinham a obrigação de fazer uma dança de qualidade. Existia uma quantidade de bailarinas que inflacionava a questão de quantidade de bailarinas que tinham dentro da casa. Quer dizer, se eu não dançar bem, alguém vai chegar e vai dançar muito melhor e eu praticamente não vou ter tantos dias assim na escala. Só que era isso, que era o cachorrão que corria atrás de todas vocês. Se você não tem um cachorrão correndo atrás de você, você
avacalha, você faz tudo mais ou menos, hoje vai, amanhã não vai, está chovendo, não vou, está feriado, também não vou fazer. Então, o que acontece? A gente tem que ter cachorrões na nossa vida, porque saiam correndo atrás de nós. Eu fui o cachorrão que correu atrás de todo mundo durante praticamente 4 décadas, certo? Para que isso aconteça novamente, vai ter que aparecer novos cachorrões, né? Vai ter que aparecer novas pessoas que façam esse tipo de coisa, não de uma forma ditatorial, mas de uma forma de organizar e unificar um grupo que praticamente é totalmente desorganizado. E com essa pandemia se desorganizou mais ainda, porque praticamente houve uma convulsão geral, né? Onde nós vamos, para onde nós vamos, e assim vai, entendeu? Então todas as áreas funcionam, a gente tem que entender que precisa de alguém que amarre esse feixe, e esse alguém tem que ter uma qualidade, uma visão diferenciada que oriente todo o grupo, ok? Sem direção, as coisas não caminham, caminha 2, 3 anos e depois para. E aí por quê? Porque faliu o processo de organização, o processo que levantava as pessoas para poderem sacudir e fazer o que tinha que ser feito. É exatamente isso que as pessoas devem entender. Né? Não estou assim, puxando sardinha para o meu lado, não. Eu só digo o seguinte, enquanto eu faço a parte de organização das danças, praticamente tudo funciona. Porque tem que funcionar. Quem não funcionar realmente não tem condições de fazer parte de um grupo tão seleto. Se você quer fazer a melhor faculdade do país, você tem que estudar. Você tem que ser boa naquilo que você faz. Se você quer ser exímio na sua profissão que você tem, seja advogado, médico, magistrado, o que for, você precisa ser um tipo de pessoa diferenciada, que corre mais, que busca os seus potenciais. E era exatamente essa busca pelo potencial que eu instigava todo mundo a ir atrás. Eu conhecia o potencial das pessoas, eu sabia que a pessoa tinha condição de ir muito além, e eu investia nessas pessoas e falava, vai porque você tem que soltar esse cabelo, você tem que fazer não sei o quê, você tem que melhorar essa roupa, você tem que mudar os passos, você tem que soltar mais a expressão, ficar mais à vontade, e assim ia. E aí ia crescendo correntemente toda essa parte de desenvolvimento, e formou um grupo que praticamente se manteve num entra e sai, logicamente, porque os anos passaram, né? Muito forte durante um período que não se viu no mundo inteiro. Eu não conheço nenhum estabelecimento que forjou tantas boas pessoas assim. Então, agora é a hora de realmente botar a mão na massa e fazer. Eu deixei um legado muito forte aí, que é esse entendimento, que é a parte de organização e direção. Agora continue. Tem um livro de direção muito bom aí para vocês poderem se orientar aí. Vamos em frente. Entendeu? Basicamente é isso. Nós sentimos falta do cachorrão. Foi o melhor cachorrão do século, de todos os tempos. Cachorrão, ó. Nós vamos, de todos os dias da nossa vida, nós vamos agradecer. Vamos lá, vamos. Por tudo que nós nos tornamos. Mas eu, em nome de todas as bailarinas que passaram pelo seu crivo, a gente tem muita saudade e tem muito agradecimento pelo ensinamento, viu? Então, os seus ensinamentos. Disciplinadamente, você pode comprar tanto pela Amazon como pelo Google Play. Também pode comprar o livro físico, que chegou um lote novo na editora Viseu. Todo mundo quer o livro físico porque quer rabiscar muito, etc. Então, vê lá no www.editoraviseu.com que eles despacham para vocês imediatamente. Vê o meu link ali no perfil da bio, que vocês podem comprar imediatamente esses livros, tá? Então, nós temos aí pela frente uma decalogia, são 10 livros, a editora Viseu está publicando esses livros, já existem 4 disponíveis, né? Então, entra na minha página lá, @JorgeSabonge no Instagram, lá tem a bio, você vê todos os endereços para comprar os livros. E olha, vou dizer um negócio, eu pessoalmente gosto de ler muito, né? Eu gostaria de ler mais, só que não há tempo hábil, né? Eu consigo ler assim uma média de, sei lá, 200 páginas a 3 dias. Consigo escrever bastante também. Então, a ideia é, você, com um livro físico, você consegue rabiscar, você consegue guardar muito mais, você coloca no seu criado mudo e lê
todas as noites um pouco, enfim, você se obriga a ler. Eu vou dizer um negócio, porque sabe por que as pessoas normalmente não costumam ler? Elas não têm o hábito de ler? Porque os livros estão empilhados na prateleira. Muita gente não tem um livro do lado da cama para poder pegar toda noite ali e ler, ou então não tem um lugar dentro de casa para sentar numa poltrona e começar a ler com constância, todos os dias ali. Isso é uma pena, né? Isso faz uma grande diferença. Se o livro fica só na prateleira, você não tem aproveitamento. O livro tem que sair da prateleira, ele tem que ficar perto de você. O livro tem que ser seu amigo ali no período que você aproveita ele. E lógico, o livro físico realmente faz uma grande diferença. Eu estou muito feliz pelo retorno e pelo que as pessoas têm falado sobre os livros que têm saído. Realmente foi uma surpresa muito grande para mim. Eu sabia que iria ter uma boa aceitação, eu tinha essa esperança, né, mas não imaginei que ia ser da forma como tem sido feita. Se vocês quiserem ver a opinião das pessoas, pode ver lá no próprio Google Play, tem muita gente que colocou opinião sobre os livros, cada um fala um pouquinho, e aí você tem uma noção do que eles podem fazer para você. A ideia é, daqui para frente, veja a qualidade do aprendizado que você vai ter. Comece a assimilar novas possibilidades para você se tornar uma pessoa melhor nos próximos anos. E isso aí é a ideia dessa decalogia que vai reconstruir pessoas nesse século. Foram feitos 10 livros com a ideia de fazer com que as pessoas possam se encontrar e se desenvolver melhor. Então, aproveite esse momento que é muito, você tem aí um caminho para poder começar a iluminar. Pegue aquilo que você tem que fazer. Não fique deixando para depois, amanhã não dá certo, amanhã não estou afim, etc. Não, tem que estar afim todo dia. Você tem que ser a sua força, você tem que ser o seu entusiasmo. Ok? Acho que basicamente é isso. Acho que dei o recado e é importante você entender como é que funciona o seu entusiasmo. Para isso tem o livro número 1, que se chama Entusiasmo. Você vai entender um monte de coisas, como é que isso funciona. Tá bom? E o canal do YouTube? Não me estendi demais, não. Oi? O canal do YouTube. Canal do YouTube, Jorge Sabonge. Só. Sabonge. Link está na bio do Instagram. O link está na bio do Insta. E aí do Instagram. Ele faz do Instagram. E ele sempre deixa uns vídeos muito maravilhosos lá, muito reflexivos e de alto impacto mental para você ficar pensando. Então, isso, tem uns vídeos legais ali que vão fazer você pensar muito. Então, sim, aproveita, vai no YouTube, põe Jorge Sabonge lá e começa a assistir os vídeos. Você vai adorar. É muito bom. A ideia é essa mesmo. Bom, obrigado, Nádia. Eu agradeço e você vai voltar. Até o Natal nós vamos ter alguns encontros aqui marcados pelo menos uma vez por mês para que a gente possa conversar sobre esses livros, sobre essas inteligências todas emocionais, para que a gente possa se reconstruir através das suas informações e matar a saudade também, porque todo mundo pede. Legal. Então, vamos aí esperar pela próxima live e por hoje a gente agradece porque foi maravilhoso, sempre é maravilhoso estar aí com você conversando e podendo compartilhar de tantos conhecimentos bons para nós, pessoas normais e bailarinas. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, beijo a todos aí, até mais. Tchau. Até. Tchau.